Olá, aluno do 7º ano, aqui é a professora Moísa e hoje daremos continuidade ao PET terceiro bimestre de língua portuguesa. Estou aqui na página 20, semana 6. Coloque em destaque no seu material impresso ou no seu caderno o tema de nossa aula, que são os advérbios e locuções adverbiais. Vamos na leitura inicial? Na peça estudada na primeira semana, O Dragão Verde, escrita por Maria Clara Machado, o rei, falando de sua coroa, diz: "Me pesa demais." Nessa queixa, a palavra demais acompanha o verbo para acrescentar a noção de intensidade e marcar o sofrimento do rei. Demais é um advérbio, classe gramatical que será estudada nesta semana. Breve apresentação. Faça um resumo a partir da marcação em rosa e também da minha explicação. Os advérbios são uma classe de palavras que costuma acompanhar os verbos, dando-lhe características. Além disso, eles também acompanham adjetivos e outros advérbios. Duas ou mais palavras juntas, exercendo a função de advérbio, são chamadas de locução adverbial. Podem ser classificados como: antes de fazermos a leitura desta tabela, vamos entender um pouco mais do que são os advérbios. Tenho aqui 3 exemplos. Vamos à leitura. Esta menina fala bem. No caso, nós temos o verbo falar. Eu poderia finalizar a frase aqui. Esta menina fala. Mas eu quis colocar o modo. Então, eu coloquei o bem. Então, esta menina fala bem, que modificou o sentido do verbo, quer dizer, o que eu queria dizer sobre a menina. A mesma coisa acontece quando estamos aí com a ideia de tempo. Por exemplo, hoje vim falar um pouco sobre o advérbio. Então, hoje eu vim, né? Então, estou utilizando a palavra no presente, quer dizer, o verbo no presente. Se eu fosse colocar amanhã, nós teríamos uma conjugação diferente para esse mesmo verbo. Preste atenção também no outro exemplo. Esta menina é bem alta. Eu poderia ler a frase sem a palavra bem. Esta menina é alta, mas eu quis intensificar. Quis falar que ela é muito alta, né? Bem alta. Então, nós temos a modificação aqui do sentido do adjetivo, quer dizer, a palavra que dá característica à menina. Temos também um outro exemplo, tá? Esta menina fala muito bem. Então, aqui nós temos essa ideia de modificar o próprio advérbio. Então, nós temos que ela fala bem, que é um advérbio de modo, que nós já analisamos no primeiro exemplo, mas quis colocar que é muito, intensificando a ideia. Vamos para as classificações. Nós temos o advérbio de tempo. Quais as palavras que podemos aí ter? Ontem, hoje, amanhã, sempre, antes, depois, já, ainda, jamais, nunca e raramente. E quais as locuções adverbiais? À noite, de manhã, de vez em quando, em breve, às vezes, hoje em dia. Preste bastante atenção quando você for usar os advérbios em relação à vírgula, tá? Se for no início da frase, nós utilizamos a vírgula para indicar, né, essa questão. Continuando, nós temos o advérbio de lugar.
aqui, ali, aí, longe, fora, abaixo, acima, além, atrás, através, dentro, junto, perto. E as locuções adverbiais: à direita, à esquerda, de longe, por fora, em cima, por baixo, à distância, ao lado. E de intensidade: bastante, bem demais, muito pouco, meio, completamente, apenas, menos, mais. E as locuções adverbiais: por completo, em excesso, de muito, em demasia. De afirmação: sim, certamente, realmente, de certo. E as locuções adverbiais: com certeza, sem dúvida, de fato. E de negação: não, nem, nunca, tampouco. E as locuções adverbiais, que são de modo nenhum, de forma alguma, de jeito nenhum. E de dúvida: possivelmente, provavelmente, talvez e porventura. E as locuções adverbiais, que são quem sabe, por certo. E por fim, de modo: assim, depressa, bem devagar, pior, melhor, mal, e quase todos terminados em mente: velozmente, suavemente, tranquilamente. E as locuções adverbiais, como à toa, à vontade, às pressas, a pé, às escondidas, por acaso, de cor. Copie esta tabela no seu caderno de forma a matéria ficar aí mais clara em sua mente, tá? Você vai poder utilizar depois também na construção de textos. Atividades. As atividades têm como objetivo levar o estudante a perceber o valor semântico das palavras dessa classe gramatical e a maneira como podem acrescentar informações às ideias expressas por verbos, adjetivos, advérbios e mesmo orações inteiras. Atividade 1. Leia a tirinha a seguir e responda. Meio cansada. E eu não acreditei quando ela me disse que estava meio cansada. Letra A. Analisando a linguagem não verbal, que é a imagem, percebe-se, através dos recursos usados, a surpresa do homem e da mulher. Que recursos são esses? Então, observe como que está o semblante de cada personagem, como que nós temos aí a ilustração da moça dormindo, tá? Letra B. A mulher usou um advérbio de intensidade em sua fala. Identifique-o e diga qual palavra esse advérbio modifica. Então, no caso aqui, eu fiz duas marcações, que seria o não e o meio. Você irá voltar aqui e observar quais são os advérbios de intensidade. Bastante, bem demais, muito pouco, meio, completamente, apenas, menos e mais. Então, responda, tá? E diga qual palavra está modificando. Vamos perceber aqui. Nós temos antes do não o eu e depois do não o acreditei. E aqui nós temos o estava e o cansada. Então, perceba a partir dessas marcações, né, dessa leitura que eu acabei de fazer. Letra C. Qual é o outro advérbio empregado na tira? Ele modifica um verbo, um adjetivo ou outro advérbio? Então, é a mesma coisa. Se um é de intensidade, o outro é de quê? Vamos perceber aqui, nós temos de afirmação e de negação. No caso, eu poderia ler, eu acreditei, mas eu quis colocar um não. Então, está modificando o verbo, o adjetivo ou o próprio advérbio. Letra D. Reescreva a fala da mulher, substituindo as reticências por um advérbio de intensidade.
expressando o verdadeiro estado da moça que dorme. Então, nós temos aqui: e eu não acreditei quando ela me disse que estava meio cansada. Aí, no caso, você pode colocar bastante, bem demais, muito, pouco, meio, completamente, apenas, menos ou mais, tá? Porque nós vamos perceber aqui que quer um advérbio de intensidade. Atividade 2. Leia as frases 1 e 2 e marque a alternativa correta. Em silêncio, os estudantes terminaram as atividades. No caso aqui, nós temos qual advérbio? Em silêncio. Nesse caso, vai ser de quê? Vai ser de modo, de afirmação, vai ser uma locução adverbial. Vamos pensando aí. A segunda frase: amanhã será um dia melhor. Então, nós temos aqui o advérbio, não é mesmo? E dá a ideia de quê? De modo, de afirmação, de tempo? É só você voltar na tabela que você irá aí saber. Vamos nas alternativas. Na frase 1 há um advérbio de modo. Na frase 2 há um advérbio de afirmação. Na frase 1 há um advérbio de modo e na frase 2 há um advérbio de tempo. Na frase 1 há uma locução adverbial de modo e na frase 2 há um advérbio de tempo. Perceba a semelhança das duas opções que nós temos aqui e perceba a diferença nas duas frases, ok? Dessa forma, nós temos aqui a mensagem final. Vamos na leitura? Querido ou querida estudante, foram 6 semanas de muito estudo e aprendizado. Espero que com muito foco, estudo e empenho, você tenha resolvido todas as atividades e assim construído conhecimento. Enquanto não é possível voltar para a escola, vamos nos encontrando por aqui, distantes, mas sempre juntos em pensamentos. Até o próximo PET. Dessa forma eu finalizo essa videoaula, agradeço você que assistiu às 6 semanas de orientações aí sobre o PET. Tenha aí uma boa semana e um grande abraço!